Eles trouxeram relatos técnicos, emocionantes, sensíveis e humanos dessa semana de trabalho no Rio Grande do Sul. Eles fazem parte da primeira força-tarefa enviada nos dias 1 e 2 deste mês para atuar no estado gaúcho. Eles saíram aqui do Paraná com um helicóptero, 34 bombeiros, 9 viaturas e 6 embarcações e realizaram mais de 1.000 salvamentos ou resgates em áreas muito difíceis, de difíceis acessos, complexas também. Eles atuaram em cidades como São Sebastião do Sul, Canoas, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Guaíba. Relatos como o do capitão Alexandre Perelli, copiloto da aeronave, do helicóptero. Ele conta pra gente que a aeronave paranaense foi a primeira a chegar no Rio Grande do Sul. Em 5 dias o helicóptero fez o resgate de 151 pessoas e ele nos fala dessa complexidade da operação aérea, muitas vezes em condições arriscadas e que trouxe medo para eles. Eles confessam isso, né, e relatam uma situação emocionante do resgate de um gaúcho com hipotermia que ficou 2 dias em uma árvore. Vamos conferir. Quando você vê uma pessoa dessa que perdeu tudo e que está lutando pela vida, você não tem nem, eu não tenho nem palavras para resumir assim como que ele dá força para a gente continuar operando o restante dos dias, né? Nós ouvimos também a cabo Irineia Paulucci, que participa desse tipo de missão pela primeira vez. Emocionada também, ela diz que pretende voltar para ajudar os gaúchos e conta que traz uma lição dessa experiência toda. E chegar lá, não tem como não se emocionar, porque você vê a pessoa sair de casa sem nada, passar os relatos do que viveu, quantos dias ficou em cima do telhado, não tem como não se emocionar. Então a gente tenta transmitir força, a gente tenta, mas tem horas que eu abraçava as pessoas e falava, não, vamos chorar junto, e a gente tenta acalmar, mas nesse momento é bem difícil mesmo. O tenente Pedro Rocha de Farias, que atuou no Pantanal, em Petrópolis e Brumadinho, falou para a gente da complexidade dos trabalhos com as embarcações também no Rio Grande do Sul. Houve uma série de dificuldades, né? Por serem áreas urbanas alagadas, né? Nós navegávamos pelas ruas. E muitas das ruas se tornaram corredeiras, né? Então, os nossos motores, alguns não conseguiam vencer algumas corredeiras. Então, às vezes, para tirar uma pessoa que estava na casa à vista, nós tínhamos que entrar na corredeira, dar a volta em algumas casas para conseguir navegar de uma maneira segura. Nós conseguimos, de maneira que a gente fosse possível, né, se aproximar dessas pessoas. Então, o sentimento do peso e da grandiosidade de tudo isso que está acontecendo. O chefe da Força Tarefa Paranaense, o capitão Eduardo Ruzinker, conta também sobre a importância do preparo das equipes paranaenses, que muitas vezes eram necessárias em ações rápidas e era preciso fazer escolhas para o atendimento aos gaúchos. Eu acredito que seja uma ocorrência realmente que transforma o pensamento da gente, assim como ser humano, né, para pensar em situações de preparação individual de cada um, se preparar para situações adversas aí, né, que por muitas vezes num colapso desse total de um estado inteiro, você tem que estar preparado muitas vezes sozinho para desenrolar as situações pós um resgate, por exemplo, né. Tivemos a felicidade de chegar de forma rápida e poder fazer vários salvamentos lá, e isso é bastante gratificante. Vocês viram aí que ele falou um pouco da rotina dos trabalhos, do dia a dia, trouxe esses relatos das experiências com orgulho e fala que os paranaenses trazem orgulho, né, de estar fazendo parte dessa missão. Nós falamos também, né, com outra pessoa que esteve lá, que é o 2º Sargento Ângelo Marcos da Rocha de Souza. Ele também compartilhou um pouco sobre essa vivência. Ele atua há 20 anos em experiências como essa, em desastres como o de Santa Catarina, em 2008, Brumadinho, e também no ano passado esteve no Rio Grande do Sul. Um relato muito emocionante. Quando a gente chega lá e vê a dimensão de que foi o desastre, não que caia a ficha, a gente se torna praticamente impotente. Mesmo com tanto tempo de experiência, a gente se torna impotente com a questão do que esse povo está sofrendo, né? E emocionalmente, a gente tende a guardar as emoções para nós quando chega em casa. Porque lá, né, a gente emocionado, a gente pode não executar o que a gente treinou. É difícil a gente separar essa questão de emoção durante um atendimento nesse tipo de ocorrência, né? É muito difícil. E que lição o senhor traz dessa história toda? Família.
dar valor à nossa família. Que todos estavam sem a sua família ali, né? Criança querendo pai e a gente não conseguia dar pai. Complicado. A gente lembra que todos esses bombeiros, né, retornaram no Paraná nesta quinta-feira. A força-tarefa é composta por 37 bombeiros que continua auxiliando nos novos atendimentos. Partiu, inclusive, essa semana, essa segunda nova força-tarefa, né, Giovana? Você vê aí pelos relatos, né, a gente que acompanhou, eu, o repórter cinematográfico Júlio de Lima, que acompanhamos esses relatos, a gente ficou realmente emocionado com toda a descrição, né, com a destreza, com a paciência, com a humanidade dos bombeiros paranaenses que estão nessa ação. Uhum. E eu queria falar com você, Vinícius, justamente desse lado humano, porque a gente está nessa cobertura e mesmo distante do Rio Grande do Sul, a gente segue acompanhando, assim como toda a população, né? E acaba se emocionando, isso acaba afetando a gente de forma pessoal também. E eu queria saber o teu relato, Vinícius, o Vinícius Carrasco, né? Além do repórter, além do jornalista, eu sei que você é uma pessoa muito humana também, se emociona também com facilidade, mas eu queria que você trouxesse o seu relato de como está sendo essa cobertura e como foi acompanhar esses relatos hoje pela manhã. Giovana, a gente fica até embargado aqui, tenta manter a postura para trazer essa cobertura para todo mundo, né, que nos acompanha. São relatos emocionantes que também nos emocionam, porque a gente tem esse caráter humano, como você falou, a gente é sensível, a gente se solidariza ao trabalho que eles prestam de excelência, né, fundamental. Vocês viram aí, né, quanta gente deixou sua família aqui no Paraná, foi para lá e atuou em situações perigosas, de risco, e para prestar essa solidariedade. Eu, inclusive, tenho uma relação com o Sul um pouco estreita. De 2012 a 2016, eu trabalhei numa empresa que prestava serviços no Sul, então ia bastante para Porto Alegre, para Tramandaí, para São Francisco de Paula. No ano passado, fui para Canela e ali para a região serrana. Tenho amigos e ontem, pela primeira vez, eu consegui falar com esses amigos, que a gente estava sem comunicação, eles me relataram as situações complexas e que estão vivendo e pediram realmente orações, agradeceram o carinho, porque são situações, né, realmente devastadoras, é o maior desastre que abate o Rio Grande do Sul, e a gente não tem como não se emocionar, não tem como se solidarizar, né, com o povo gaúcho e também agradecer a atuação desses profissionais, né, do Corpo de Bombeiros e de outros voluntários, como a gente já tem mostrado aqui, né, ao longo dos nossos noticiários, tão importantes. Então, gratidão também a essas pessoas que têm se voluntariado e feito esse trabalho tão bonito.